Olha lá. Desculpem, caiu a conexão. Agora a gente vai continuar. Só para avisar vocês, o que a gente tinha falado até agora sobre o câncer ficou salvo e vai ficar salvo durante 24 horas. Então no começo vai estar aparecendo ainda. Isso mesmo. Então a gente vai partir do ponto que nós terminamos aqui, quer dizer, que a gente teve essa... Você estava falando das causas do câncer, né? Então a doutora Roseli estava falando da parte da alimentação, das toxinas. Então só resgatando o que a gente falou. As causas do câncer. Primeiro, o fator emocional que eu já expliquei para vocês. Segundo, o fator desnutrição, a deficiência de vitaminas e nutrientes. São pessoas mal alimentadas, não é só gente que é desnutrida no sentido de magra, tá? Então isso é super importante para o aparecimento da doença. Terceiro, intoxicação com metais pesados, com xenobióticos, com muito alimento industrializado, com metais pesados, alumínio, mercúrio e tudo mais. Tudo isso ajuda sim nessa desordem que é o câncer. Em quarto, a gente pode falar em genética. E aí, gente, genética, eu quero dizer para vocês que não é destino, é escolha, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu tenho caso de câncer na família, será que eu tenho essa genética? Nossa, com certeza eu tenho uma maior predisposição a ter? Não necessariamente. Hoje a gente estuda muito a nutrigenética. E o que a gente estuda é, geneticamente, quem tem a herança do gene do câncer carrega, né, os genes da doença. Ele vai ter a doença. O que vai determinar que ele tenha ou não tenha vai ser o ambiente que ele vive. Se ele vai estimular, se ele vai despertar esses genes ou não. E esse despertar é justamente o que a gente está falando aqui. As causas que geram. Então, a pessoa que é mal alimentada, que consome muito industrializado, que é sedentária, que é exposta muito a xenobióticos, que tem problemas emocionais e que não trata. O consumo excessivo de bebida alcoólica, o tabagismo, é lógico, o fumo a gente não pode esquecer, né? Então esses são todos os fatores de risco que podem realmente serem gatilhos para poder desenvolver o câncer, né? Oi, então, Marcos, tudo bem? Então por isso, gente, que assim, quando as pessoas perguntam... Quando eu particularmente, não sei a minha mãe, mas quando eu comecei a estudar esse assunto do câncer na internet, eu encontrei assim, é lógico, pelo apelo de quem já tá na doença ou quem quer ajudar alguém muito próximo, acaba investigando e vendo, né? Eu acabei lendo muita coisa que não tem a menor comprovação científica, né? Às vezes muita, como que eu falo assim, hábito, muita mania, às vezes... alimentos que às vezes nem misturas ou coisas que assim são lendas, né? Então, toma água, mitos, lendas, mitos. Água com isso, o sal do não sei aonde, a laranja não sei do que. E quando na verdade o câncer a gente consegue prevenir a partir do momento que a gente consegue controlar todos esses fatores que eu falei pra você. E aí a doutora Roseli, minha mãe, vai falar da parte nutricional, de como através dos alimentos e quais os alimentos que têm o maior potencial de prevenir o câncer ou quem tá com a doença no tratamento. E o que a gente vai falar aqui são alimentos que não são achismo, são alimentos que têm comprovações científicas. Então, mais a parte então que é de responsabilidade do nutricionista, né, se detendo mais na parte nutricional da coisa, o que a gente vai pensar quando a gente faz um cardápio para uma pessoa que tem essa preocupação, ou com uma mulher que tem um risco, já tem alguns fatores de risco, ou a mulher que já tem a doença instalada ou que já está em tratamento? Que a alimentação ela precisa modular hormônios, né? Então a gente tem que fazer com que os hormônios sejam modulados, principalmente o estrogênio. Porque a gente sabe que picos estrogênicos podem ser um grande risco, principalmente um grande fator para desenvolver o câncer de mama. A gente tem que pensar em fazer uma dieta que melhore o sistema imunológico, que fortaleça o nosso sistema imunológico. Uma dieta que tenha potencial antioxidativo, né? Por quê? Porque o câncer, ele oxida, na verdade ele aumenta radicais livres e a gente precisa, lembra das toxinas e tudo mais, vão fazer uma proliferação mais exacerbada, então um aumento maior da produção de radicais livres. Então a gente precisa ter alimentos antioxidantes. Nós precisamos ter alimento anti-inflamatório, que é importante, porque não deixa de também
cometer o nosso corpo um processo inflamatório. Vários processos estão acontecendo junto, oxidativos, inflamatórios, picos hormonais, e aí a gente vai ter que controlar tudo isso, o enfraquecimento do sistema imunológico. E até por conta de quem está com a doença da quimioterapia. Exatamente. Então, e fora isso, controlar também a carga glicêmica, né, que é modular essa quantidade de carboidratos. Porque a gente sabe que muitos cânceres também, eles sobrevivem exclusivamente de glicose, de açúcares. Então, nós temos que fazer um plano alimentar onde a gente consiga, através dele, pensar em todos esses pontos que são importantíssimos para a gente poder prevenir ou tratar. Depende muito da fase que a gente vai pegar, se caso já instalada, a doença em si. Se ela está na fase inicial, se ela já está na fase de metástase, aonde está instalado esse câncer, para a gente poder saber então de que maneira intervir com os alimentos. E como a Juliana disse, todos os alimentos que eu vou começar a colocar agora, eles são alimentos que têm comprovação científica com relação a controlar todos esses pontos que eu acabei de falar para vocês. Então são alimentos que foram testados em estudos, tem comprovação, porque tem muita coisa por aí que não tem nada disso. Então o primeiro deles, gente, que faz modulação hormonal, é o grupo que a gente chama de crucíferas. As crucíferas, gente, elas têm uma substância chamada 3-indolcarbinol, né, que vai fazer, na verdade, uma diminuição da carcinogênese, ou seja, do desenvolvimento das células tumorais, né? Quando há aquele processo, como a gente explicou inicialmente, que a gente tinha que falar sobre isso, né? O desenvolvimento, a modificação do DNA. Ela também vai fazer com que as células, caso já haja uma célula cancerígena ou que tenha risco de já ter essa transformação, ela vai fazer com que essas células morram, a gente fala apoptose das células. Então, o 3-indolcarbinol, que está presente nesse grupo, que são as crucíferas, ele vai fazer uma modulação hormonal, né, do estrogênio e vai fazer com que haja, então, essa condição de morte das células tumorais, né, e que haja, então, um controle melhor nessa doença, né? Então, é antineoplasia, vamos fazer assim, né? Antineoplásico. Bom, e quem são essas crucíferas? O couve-flor, a couve de Bruxelas, o brócolis, o repolho, o nabo. Então, tudo isso, gente, esse grupo de alimentos, eles devem ser introduzidos na nossa alimentação pelo menos 3 vezes por semana, né? Por quê? Porque eu preciso ter essa substância em maior quantidade. E aí, quem também não come por algum motivo, ou não gosta, ou não tem acesso a esses alimentos, a gente faz até a suplementação do 3-indolcarbinol. Por quê? Porque essa substância que contém nesses alimentos que tem essa ação benéfica ou, vamos dizer, funcional com relação a toda a relação com câncer, né? Então, 3 vezes por semana eu quero ver vocês. Quanto mais, melhor. Arroz de couve-flor, brócolis, é fácil da gente conseguir isso. A couve, então é muito fácil nabo conseguir isso também. Além das crucíferas, a gente tem também a cúrcuma, gente. A cúrcuma ou a curcumina, que é um ativo extraído do açafrão da terra, é aquele pó amarelado, né, aquela raiz que tem um pozinho amarelado, que dá essa coloração tanto no arroz quando você utiliza, como temperar um frango, como você consumir assim mesmo na fruta. Tem gente que faz aqueles shots e coloca então canela com cúrcuma, que também se usa muito, tem alguns até preparados prontos com isso. Nos shakes, aonde vocês quiserem, vamos começar a usar mais o açafrão, porque ele tem um potencial extremamente interessante. Melhor ainda quando a gente usa ele a frio. Anti-inflamatório, né? Então, como a Juliana tá falando melhor ainda, que ele tem maior biodisponibilidade. A gente consegue aproveitar melhor a curcumina
através então desse tipo de alimento quando consumido a frio. Por isso que quando você coloca ele tipo no shake, vou fazer um shake, uma bebida vegetal com uma fruta e vou colocar um pouco da cúrcuma. Não precisa ser muito, uma colherinha de chá ao dia já basta pra gente ter um efeito anti-inflamatório, né, benéfico. E a gente está falando do câncer, mas também qualquer inflamação que você esteja aí desenvolvendo no seu corpo como um todo, mais especificamente com relação ao câncer. Fora isso, a gente também tem o ômega 3. Ômega 3, gente, ele também é um excelente anti-inflamatório, antioxidante, e ele vai fazer um benefício muito grande, tanto na prevenção, como também no tratamento. Então não dá para faltar peixes de água fria, que seja sardinha, que seja o salmão, que seja o arenque, a cavalinha, né? Através da linhaça, para quem não come o peixe. Das sementes, né? Da chia, das sementes todas, oleaginosas, castanha, nozes, almenda. Aqui tá perguntando. E quem tem costume de comer pimenta ou Tem que consumir com pimenta, ouvi falar que aumenta a sua disponibilidade da curcumina. Pode sim com pimenta, mas a biodisponibilidade depende do calor, tá? É mais do que com relação a você combinar com a pimenta. A pimenta, ela é um agente também antioxidante, anti-inflamatório, tudo mais, mas né? Mas é determinante. Exatamente. Então, gente, é importante a gente consumir também os peixes de água fria, o ômega 3 como anti-inflamatório, fazer uso pelo menos 3 vezes por semana dos peixes, tá? Quem não tem o hábito, vamos começar a consumir ele, mas não adianta ser frito, porque fritou, é como eu digo para vocês, não vai adiantar de nada. Muito pelo contrário, você vai estar alimentando o crescimento de células cancerígenas. Porque como a doutora Roseli falou, o câncer, a maioria dos cânceres basicamente se alimentam de glicose, açúcares. Mas tem alguns cânceres que se alimentam sim de fontes de gordura, de lipídios e outros também de aminoácidos. Por isso que a gente deve estar consumindo com um pré-preparo adequado, porque senão não vale de nada eu comer... Oi tia, tudo bem? Aí, todo mundo prestigiando aí toda semana. Desculpe a interrupção que teve essa semana, esse contratempo, mas tecnologia é assim, né? A gente tem que contar com isso também. Fora os peixes de água fria, que vocês vão consumir, e as sementes. As sementes, gente, vocês podem estar colocando todo dia. De diversas formas. Na salada, como nos shakes, comer elas mesmo ao natural, nos lanchinhos intermediários. Então é fácil vocês consumirem isso. Vocês veem que sempre, tanto eu quanto a Juliana, colocamos as sementes, as receitas. Por quê? Porque a gente sabe da importância da vitamina E como antioxidante que estão presentes nela. Vitamina E. Acabei de receber uma pergunta se a vitamina E também era importante. Super antioxidante também. Exatamente. Então é importante que eu faça uso dela constantemente. Como vocês já sabem, todos esses alimentos... Oi, Andréia, tudo bem? Todos esses alimentos, o melhor é comer peixe cozido, ou grelhado, ou cozido, ou assado. O cru só se for com um lugar de muita confiança. Exatamente. Né? E não vale também sem churrasco, porque já eu vou falar do que a gente deve evitar. Tá? Então os peixes a gente pode comer dessas 3 formas, que são 3 formas bem adequadas da gente estar consumindo isso. E aí pra gente falar da frequência, esses peixes, fontes de ômega 3, esses alimentos, a gente indica de consumo de pelo menos de 3 a 4 vezes na semana. Foi isso que eu disse, e as sementes diárias. Fora isso, gente, tem um chá que eu sei que vocês adoram, né, falar sobre chá, então não poderia deixar de falar sobre o chá, que tem inúmeros trabalhos que comprovam que ele tem muito benefício, inúmeros benefícios, né? Vamos colocar assim. Mas, dentre eles, sobre o tema que nós estamos abordando hoje, que é sobre câncer. Então, chá verde, gente, quem gosta, né? Quem tem o hábito, parabéns. Quem gosta, vamos aprender a consumir. Quem tem algumas contradições também, contraindicações, vamos dizer assim, né? Sim. Com relações a isso, não contradições, mas contraindicações. Gastrite, hipertensão. Hipertensão. Mas, salvo esses casos, a gente pode entrar com chá verde, porque os polifenóis do chá verde, que se encontram através das catequinas, elas vão fazer um efeito anti-inflamatório, vão fazer com que as células também cancerígenas sofrem essa apoptose, elas morrem, né? E também antioxidante. Então o chá verde tem muito potencial anticarcinogênico, que a gente chama.
Então, 3 xícaras, de 2 a 3 xícaras de chá verde, mas é o chá de folhas, né? Não é para comprar chá de saquinho e achar que tá fazendo o máximo. Deixa eu só responder aqui. Sara, ela responde aqui, só tem meia dúzia de pessoas na live e vocês não respondem as perguntas. É porque assim, o assunto, desculpa, mas assim, o assunto do câncer já tem bastante conteúdo. A gente vai responder as perguntas sim, deixa só a gente acabar o conteúdo, senão a gente fica interrompendo e aí às vezes acaba confundindo a nossa explicação. Mas eu já vou responder a sua pergunta. Pode continuar mandando, que todas a gente vai responder até o final. E qual que ela quer saber, E qual é a pergunta que você quer saber, Sara? Aqui. Repete a parte da pimenta. Então, pimenta com a curcumina. A doutora Roseli estava falando dos benefícios da curcumina, que é super antioxidante e anti-inflamatória. E a biodisponibilidade da curcumina, ela é melhor ainda quando a gente consome o açafrão, a cúrcuma, a frio. Tem algumas pessoas que costumam associar a curcumina com piperina, que é o bioativo da pimenta, para melhorar o bioativo. E aí teve uma pergunta assim, preciso comer a pimenta com a curcumina? Não necessariamente, é muito mais importante você consumir a curcumina a frio, não sendo aquecida, do que só com a pimenta. Mas a pimenta com a curcumina também ajuda, junto com a temperatura, a melhorar a absorção. Tanto é que quando a gente faz a cápsula da curcumina, a gente sempre põe um pouquinho de piperina, vamos dizer assim, para melhorar então a biodisponibilidade. Então, temperatura e pimenta seriam essas a questão. E aí falou, o ômega 3 faz bem antes de almoço? Sim. Como ele é uma gordura durante a refeição, como ela é uma gordura, então quem toma cápsulas de ômega 3, porque a gente sabe que a quantidade de ômega 3 para poder ter todas essas ações, às vezes você tem que comer muito peixe, muita castanha e é lógico que é impossível. Então a gente sempre prescreve as cápsulas de ômega 3, que eu vou ensinar uma dica agora para vocês para saber se o ômega 3 é bom, é puro ou não, se tem misturas, tá? Mas antes, então ele é bom a gente consumir no almoço e no jantar, porque a gente melhora também a biodisponibilidade deles. Certo? Agora, quando vocês compram uma cápsula de ômega 3, coloca no freezer. Para vocês verem se é de boa qualidade ou não, se é ômega que vocês estão comprando. Porque quando vocês colocam no freezer e essa cápsula fica dura, né, é sinal que ela tem mistura. Se ela não ficar dura, ela não tem mistura. É ômega puro. Porque quando a gordura saturada, que é uma gordura que não é ômega 3, que ela está presente dentro da cápsula, que tem essa mistura com gordura saturada, no frio ela vai endurecer, então aí você sabe que tem mistura. Então a cápsula de ômega 3 ela não tem que ficar dura quando colocada sob refrigeração, ponto, é isso que vocês têm que entender. Pode ser matcha? Pode ser matcha também, dá pra gente consumir o matcha ao invés de ser só o chá verde. Tem uma pergunta aqui de chá, já que você falou de chá, se chá de hibisco, e o chá de hibisco, a Ana tá perguntando. Como eu falei pra vocês, a gente tá falando aqui dos alimentos que foram estudados no combate ou durante a doença câncer, né? O chá de hibisco não teve nada que a gente viu que comprovadamente teria alguma ação sobre o câncer, seja no tratamento ou na prevenção. Ele tem mais uma ação diurética. Mais diurético. Especificamente no câncer, o hibisco, a gente desconhece qualquer estudo em relação ao câncer. E também passou uma pergunta aqui, alguém me perguntou sobre se pode ser cápsula de chá verde? Sim, tem muita gente que não gosta de tomar chá verde, que não quer fazer chá verde, mas pode sim usar a cápsula do chá verde. Aí, como eu falei, se o paciente não tiver contraindicação no Cineide com relação ao chá verde, porque às vezes ele tem um conteúdo de cafeína, que a pessoa já é hiperativa, isso pode estimular ainda mais. Então eu falo, cada caso é um caso, por isso que a gente tem que estar sempre pensando nas individualidades. Então a gente pode prescrever cápsula de chá verde, a gente prescreve a cápsula da curcumina, com a capsaicina ou a piperina, a gente pode estar prescrevendo a cápsula do ômega 3, e isso também a gente está dando para quem hoje não tem um prescritor, uma nutricionista, né? A live, gente, serve para isso. Eu sei que tem um monte de gente aí que vive lá, enfim, no Nordeste. Regiões que não tem tudo isso que a gente está falando. Então a gente tem que dar condições para todo mundo. Comer o alimento, né? Melhor do que vocês não terem esse conhecimento e nem fazer uso do alimento. O chá verde pode misturar com outros chás para melhorar o paladar? Sim, a gente pode misturar, temperar, vamos dizer assim, com hortelã,
que fica super gostoso. Com casca de laranja, com canela. Com casca de limão, com gengibre, que também tem um fator anti-inflamatório. Por que não? Vamos colocar isso e vai conseguir tomar, né? Tem uma pergunta aqui, se a Adelaide tá me perguntando se a clorela é boa. A clorela é excepcional, né, mãe? Muito boa, como tem a clorofila, que ajuda super, é um processo super importante de desintoxicação, de detox, principalmente da parte hepática. E a doença, câncer, como qualquer outra, produz uma série de substâncias que são inflamatórias, compromete nosso sistema imunológico. E a gente colocando mais ainda alimentos e bioativos super importantes nesse aspecto antioxidante, com uma carga de antioxidantes muito bom, melhor ainda para combater a doença. A gente não falou, a Juliana não falou que esse conteúdo tóxico que a gente acaba acumulando e se armazenando no organismo também gera o desenvolvimento, pode gerar o desenvolvimento de células tumorais. Então, gente, quando você usa espirulina ou clorela, que são primo-irmãs, vamos dizer assim, são algas que elas vão ajudar na desintoxicação. Então é também muito oportuno fazer uso delas também, tá? Chá verde pode comprar em condimento? Pode que seja bom para os rins. Não, tô vendo na minha, mãe. Ah, tá, pode Chá verde pode comprar em condimento? Eu não entendi. Vocês falam que naquelas folhinhas naturais é o melhor mesmo, desde que seja folhas secas, né? Folhas secas. Isso mesmo. Desde que seja de boa procedência, né? Uma colher de chá para uma xícara de chá. Ponto. Isso é bem bacana. Agora, quem vai fazer 3 xícaras junto é só dobrar, triplicar, na verdade, esse número. E sempre em infusão, né? Quem assistiu a live de chás já sabe. Já sabe como faz chá. Coloca a água fervente. Quando começar a abrir fervura, desliga. Coloca as ervinhas ali, a quantidade de erva. Deixa de 3 a 5 minutos. Depois vocês vão coar e tomar. A temperatura não importa. O que é importante é deixar o chá fora de luminosidade, para que não haja oxidação, tá? Bom, muito bem. Vamos passar para um outro ativo, que é a vitamina D. A vitamina D, gente, a gente fez uma live. É um hormônio, né? Então é um pró-hormônio a vitamina D, não é mais vitamina. Eu já expliquei isso para vocês, é super importante. E o que faz esse pró-hormônio? Melhora seu sistema imunológico. Então, a gente tem que fazer sim um pouquinho de exposição ao sol, né, com moderação, como eu expliquei para vocês, de 10 a 15 minutos. Esse sol que vai fazer a síntese da vitamina D, ou então tomar os suplementos de vitamina D. Não é um suplemento caro, e a gente acha em farmácia diversas formas. Seja em gotas, seja em cápsulas, né, em cápsulas oleosas. A gente precisa fazer com que a nossa vitamina D, principalmente, esteja em torno, gente, os estudos demonstram, hein? Não é aquela miséria de 30, mas de 40 a 50, pelo menos, né, de valor de referência, tá em níveis adequados no sangue, nessa média, para a gente poder ter um sistema imunológico mais fortalecido para poder combater, então, todo esse processo, né? Tem uma pergunta assim, qual a diferença entre vitamina D e vitamina D3? Então, a vitamina D3 é a vitamina que é a forma ativa da vitamina D, da qual o corpo consegue já absorver, tá? Então, ela já está no formato certo para melhorar a biodisponibilidade. E as dosagens, gente, não briga comigo, mas é impossível colocar dosagem, porque a gente precisa saber quanto que vocês têm bioquimicamente em avaliação sanguínea para a gente acertar a dosagem. Né? Exatamente. Então a gente sabe que tem todo um cálculo para ser feito para a gente poder melhorar esses níveis de vitamina D, e ele tem que ser tomado aí ou em doses grandes, às vezes se dá uma vez por semana, ou então a gente dá doses menores diariamente. Bom, outro grupo importante são o grupo das frutas vermelhas, que sejam mirtilo, framboesa, amora, o morango, a melancia. Outra coisa, sabe que fruta que é considerada frutas vermelhas? Acerola, jabuticaba, são frutas nacionais, né? Que não são frutas, e também é importante, o tomate, né? Que tem o licopeno, que tem antocianinas, que tem ácido elágico, né, a romã. Então, todas essas frutas, gente, têm substâncias. Vocês não precisam decorar o nome. Tanto é que a minha live, tanto a minha como da Juliana, a gente não se detém muito em parte técnicas da coisa, né? De falar mais em parte prática. Muito termo técnico, porque eu sei que fica difícil para vocês poderem estar captando tudo isso. É muita informação cada live. O mais importante é vocês reconhecerem
conhecerem e saberem qual é o alimento que vocês têm que enfatizar mais na alimentação de vocês. Então, todas essas frutas vermelhas são extremamente antioxidantes, que vão ajudar a combater o excesso de radicais livres, promovido por essa questão, né, da doença em si. Ou seja, na iniciação, ou seja, na promoção, ou seja, quando ela está já na metástase, na proliferação. Então, a gente tem que caprichar na quantidade de todas essas substâncias ao longo do dia. Todo dia, pelo menos, vocês façam uso de alguma desses alimentos ricos em antocianinas, em frutos vermelhos, como a gente está falando, que vão ajudar vocês a combater o excesso de radicais livres, certo? Danificação desse DNA. Fora isso, gente, a gente tem também as raízes. As raízes, que seja o inhame. O inhame é excelente para a parte imunológica. Eu já postei para vocês o leite de inhame, que é muito bom e é fácil de fazer. Come inhame, ele é muito bom. Não tenham preconceito, porque leite de inhame é uma delícia. Vocês podem usar em todas as receitas que forem leite, estrogonofe, para fazer creme, para fazer molho branco. Fica super gostoso. E aí vocês podem comer o inhame cozido, a batata doce, a abóbora, que tem muita vitamina A, que é o beta-caroteno, que é o pró-vitamina A, que melhora muito a imunidade. Mandioca, beterraba, batata doce. Cenoura. Então, essas raízes todas que nascem debaixo da terra, vamos colocar assim, né? Elas também vão ajudar a fortalecer, dar energia e fazer com que essa carga glicêmica que eu falei para vocês, os níveis de açúcar fiquem em quantidades normais, não se excedam, que não pode, e nem também a gente fique muito fraca, né? Então, pontualmente, às vezes, a gente precisa usar uma dieta mais cetogênica, que é uma dieta que é extremamente restritiva em carboidratos. Mas, dependendo da evolução do paciente, dependendo do estágio que a gente pega o câncer, né? A gente pode sim dar um pouco de carboidrato, uma dieta baixa em carboidrato, mas ou low carb, carboidratos, né? De boa qualidade, de boa, exatamente, de baixa carga glicêmica, vamos dizer assim. De uma maneira geral, a dieta tem que ser muito equilibrada, ela tem que ser muito rica de nutrientes. Como vocês viram, a segunda causa que promove a instalação desse sintoma, dessa doença, vamos dizer assim, dessa modificação toda metabólica, de ativar os genes, né, que podem promover o câncer, dar o gatilho para o câncer, é a desnutrição. A desnutrição que faz com que a gente possa gerar doenças além do fator emocional como primeiro lugar. Então, além de enfatizar mais todo esse tipo de alimentos, é importantíssimo que vocês façam uma dieta rica em alimento de verdade. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos pensar também, bom, tudo de bom, o que a gente tem que excluir, Juliana? Quais são os alimentos potencialmente cancerígenos? Isso tudo que a doutora Roseli falou é o que a gente tem que incluir, que favorece a prevenção e o tratamento do câncer. Agora, o que tem que evitar, não. Eu até falaria tipo assim, se puder excluir. Isso não é achismo nosso, tá? Quem quiser também informações, tem o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Lá eles têm uma lista de alimentos para serem evitados e dentre eles tem alguns... Carne vermelha. Né? Não é achismo, não é a doutora Roseli, a doutora Juliana que está falando isso para vocês, né? Para quem tiver essa curiosidade de ler um pouquinho a respeito, a gente sabe o quanto que a carne vermelha, o excesso de carne vermelha, né? Principalmente podem ocasionar, né, maior risco de desenvolvimento do câncer, principalmente de intestino, né? Exatamente. Coloretal. Falando em carne vermelha, qual é a região do Brasil que mais tem índice de câncer de intestino e coloretal? Região do sul, porque é ali que vivem as pessoas que mais comem carne vermelha, né? E aí, se a gente juntar o churrasco, então, nem se fala, né, Juliana? O churrasco com o pão e com a farofa, que é carboidrato e açúcar. Não, e fora toxinas do carvão, né? Então, a gente sabe que o carvão... Sabe aquela queimadinha, todo mundo fala assim, eu gosto da carne bem passada, aquele torradinho? Então, pois é. Aí você tem uma substância que pode também ser altamente cancerígena juntando com a carne vermelha. Então, gente, carne vermelha. Segundo, bebida alcoólica.
nós temos que excluir os alimentos que vocês têm alergia ou intolerância alimentar, que daí se tornam inflamatórios, como o glúten e laticínios. Então, a maioria das pessoas hoje tem problemas com relação a esses dois grupos. E a gente está cansada também de ler sobre inúmeros estudos que falam que o leite de vaca pode promover, sim, o excesso, a exposição, pode promover também essa alteração e essa modificação celular. Gente, a pessoa chega aqui no consultório, né, Juliana? É muito comum o paciente falar, mas eu só tomo um pouquinho de manhã com café. O leite de vaca eu só tomo um pouquinho, agora eu tô comprando leite tipo, o leite da fazenda. Enfim, eu parei de tomar o leite de caixinha, eu tô tomando em pó. É tudo leite de vaca, né? Então, é pró-inflamatório. E ele também tem uma alteração o quê? Nos hormônios. Porque hoje o leite do Brasil é diferente do leite que era ordenhado há anos atrás, ou que nossos avós, nossos bisavós tomavam, ou que o pessoal que toma no interior, que é a vaca criada só para eles, para alimentar uma família, é diferente. O leite hoje que chega no mercado e que a gente consome é um leite extremamente, muitas vezes, contaminado, porque são empresas que precisam de lucro, de rendimento, nem sempre pensam em sustentabilidade. Com hormônios antibióticos. Então são usados hormônios antibióticos para render mais, para produzir mais. Então e aí a gente toma isso, a gente toma hormônio muitas vezes. Fora isso, gente, excluir ou evitar ao máximo alimentos industrializados, porque vão ter aquela carga de contaminantes, de substâncias químicas, né? Conservantes, aditivos, corantes, que o nosso corpo não está acostumado a receber isso. A gente também tem os embutidos, então cuidado. Quem gosta aí de um salaminho, de uma copa, de uma mortadela, peito de um peru, presunto. quem se acha fitness comendo peito de peru. Sabe, eu falo assim, a gente fica até Cuidado. sem graça. Quando o paciente chega e fala assim, mas eu só como pão integral com peito de peru. É o único embutido. E ele tá achando aquilo que é a glória, que ele tá fazendo o máximo. E não é bem assim, porque o peito de peru, gente, ele só é um pouco menos É um rosinha ruim, né? claro, não é um rosa salame, mas é um rosinha claro. Tem um pouco então, menos de nitrito, não mas deixa de tem. ser embutido, cheio de sódio, conservante, aditivos, corantes, é uma Nitritos mistura. e nitratos, especialmente são essas substâncias. Salsicha, linguiça, Geram câncer. todos esses embutidos, né? O churrasco que eu falei, as frituras, a bebida alcoólica e a soja. Deixa eu só voltar uma pergunta. Não posso que ela esquecer, perguntou. não pode A soja. Ana perguntou, e o leite de saquinho? É igual, é leite de vaca, tá? Então, soja também, a gente hoje tá, realmente Hoje evita. Hoje a soja é polêmico. Para quem já tem essa predisposição, quem já tem CA, quem tem problemas de tireoide, a gente já evita a questão da transgenicidade também da soja. Porque no Brasil a muito soja ainda mais comprometedora. utilizada é a transgênica. Então assim, para quem não tem o risco nenhum, ainda como eu falei para vocês, às vezes a soja fermentada, que é o tofu, que é o natto, miso, né? Mas de uma forma geral, para quem já tem uma predisposição para desenvolver o câncer ou já tem a doença, a gente retira completamente a soja, tá? E os açúcares refinados, os farináceos, seja farinha de trigo, como eu falei há pouco aí do glúten, mas farináceos, açúcares doces, né, frituras, tudo isso são alimentos inflamatórios, oxidantes, que vão só fazer com que o nosso corpo aí alimentar ainda mais essas células. Exatamente. Esteja mais sobrecarregado e não consiga combater essa doença. Então a gente evita realmente esse tipo de alimentos. Fora isso, gente, para encerrar, eu quero falar sobre outras coisas. Falamos sobre toda a parte alimentar, quais são os alimentos que mais devem ser, então, incidentes na sua alimentação, estar mais vezes, mais frequentes, comer em maior quantidade, e os que devem ser excluídos. Tem uma pergunta sobre o açúcar assim, açúcar mascavo pode? Açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar orgânico, açúcar demerara, é açúcar? Tudo é açúcar. Tudo tem o mesmo potencial inflamatório. Então, tem que evitar todos. A diferença desses açúcares todos que eu falei é que alguns são mais refinados ou menos refinados e, assim sendo, tem mais vitaminas e nutrientes. Mas não vai ser do açúcar que eu vou querer levar mais vitaminas e nutrientes para o meu paciente. Alguns têm um pouco menos de carga glicêmica, como é o caso do açúcar de coco, né? Mas pensando em caloria e pensando em potencial inflamatório, todos são açúcares do mesmo jeito. Então, podendo evitar, melhor, tá? A mesma coisa sal rosa e o sal marinho. A gente sabe que também tem mais minerais,
mas sempre com controle, a menor quantidade possível, né, Ju? E aqui estão perguntando também sobre a espirulina, para mim falar um pouquinho mais. Então, a espirulina e a clorela, eu acho que eu vou fazer, a gente podia fazer uma live, acho que estou pensando só espirulina e clorela. Porque vocês têm uma dúvida incrível, né? Elas têm muitos benefícios, são ótimas para a parte de motilidade intestinal, para desintoxicação, são ricas em ferro, então para o vegetariano ou vegano. Para esteatose hepática, emagrecimento. É muito bacana. Eu gosto bastante de dar essas duas algas e realmente assim foi um trabalho de tese que eu fiz especialmente sobre a espirulina. Eu fiz um trabalho, então eu estudei bastante, estudei bastante espirulina, mas é bacana, tem quem pode, enfim, cada caso é um caso, mas ela tem vários benefícios no nosso organismo, tá? Eu tô respondendo para Lilian Bertola, é isso, né, Lilian? É isso aí. Bom, e aí, fora essa parte alimentar, já que a gente sabe que grande parte das doenças, inclusive o câncer, tem como primeira causa a questão do estresse, a gente tem que modular ele. Modular esse fator emocional através da meditação, dos exercícios, da yoga, vão dançar, vão namorar. Cada um tem que achar... Vão cantar. Cozinhar, o nosso hobby, né, mãe? Cozinhar, amar, ser feliz, né? A gente tem que hoje a resiliência, né, Juliana? Resiliência é uma palavra mágica, né? Aceitação, pensar e saber modular o que é colocado na nossa vida, né? Até para quem tem a doença de fato. Cada um tem uma válvula de escape hoje. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas usam a comida como válvula de escape. Mas vamos tentar achar outras coisas que também deem prazer, que também ajudam a gente a descarregar toda essa carga de estresse, de pensamento ruim, de energia, de raiva, de medo, de ansiedade. Porque hoje, toda essa questão, é o que eu falei pra vocês, é o que mais leva as pessoas a ficarem doentes hoje, é a questão do desequilíbrio emocional. Fora isso, ter rotina no corpo. Então a gente sabe que no corpo não, no seu dia, né? Uma rotina, tipo hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, hora de fazer exercício. O nosso corpo precisa de rotinas. Até porque na nutrigenética a gente tem estudado muito que os horários de dormir, o horário de se alimentar pode despertar ou silenciar os genes relacionados a várias doenças, inclusive o câncer. Então tem hora para jantar, tem hora para almoçar, tem hora para dormir, sono reparador, né? Qualidade de sono. Tem muitas pessoas hoje que não ligam, acostumei, durmo 4 horas por noite, acostumei, durmo meia-noite, acordo às 6. Vocês mesmo que me viram ontem sabem que eu dormi tarde, porque eu tive em festa, são coisas que acontecem, mas são eventualidades. Né? Agora, quando a gente faz disso uma rotina, todo dia, vai dormir de madrugada, acorda cedo, aí realmente a gente sabe que vai desequilibrar muitos hormônios e aí você vai ter mais risco de desenvolver doença e ativar alguns genes que favorecem ao desenvolvimento delas, né? Fora isso, a menos exposição possível às toxinas, quando possível comprar os orgânicos ou então fazer uma boa higienização para poder remover grande parte dessas toxinas presentes nos alimentos, remover as cascas, né, quando for necessário, quando a gente sabe que tem já um acúmulo de agrotóxicos nesses alimentos, então é importante eu fazer o cozimento para diminuir essa carga de agrotóxico e fazer exames periódicos. Então, olha ali, mulheres, se apalpar a mama, saber se tem alguma coisa diferente, qualquer caroço, né? Falando em questão de exame, eu pego, eu não sou tão, assim, tenho 35 anos, mas eu pego aqui, às vezes eu tenho que dar bronca em mulher de 40, 50, que chega hoje no consultório sem exame ginecológico por frequente. Por 2, por 3. Aí quando vai fazer o exame, tá com várias alterações importantes, né? E aí é lógico, pra gente tratar é muito mais difícil, como foi falado no início da live. Então, gente, vamos fazer o exame laboratorial, exames de imagem, exame de toque, isso é importante. A gente tem que saber se conhecer, qualquer alteração que vocês tiverem, saber olhar a coloração da sua urina, como tá as suas fezes, a parte de língua, tudo isso, pele, tudo energia, vitalidade, são sinais e sintomas que a gente tem que começar a conhecer. E a interpretar, né? Porque ninguém se conhece melhor do que nós próprios. O melhor médico de vocês são vocês mesmos. A gente sabe quando a gente está bem e quando a gente não está.
E quando não está, não é ir levando com a barriga. Ou ficar só tomando medicamento pra ficar apagando fogo. Não tenho tempo e vai deixando de fazer exames, enfim, o tempo passa e aí as coisas, quando a gente vai ver, já tá muito avançada e aí não adianta chorar. A gente não consegue reverter isso só com a nutrição. Exatamente. Eu vou responder aqui, essa menina fala sobre de Nutri, né? O tomate pode ser a frio. A Diana. Olha só, veja, o tomate, a biodisponibilidade do licopeno, que é uma substância que evita muito câncer de próstata no homem, principalmente, ele é mais biodisponível a quente, né? Então, quando a gente aquece, faz o molho de tomate, aquece esse tomate, ainda coloca um fio de azeite, a gente vai potencializar mais a biodisponibilidade dele, tá? Então, melhora o molho de tomate com azeite para poder melhorar aí essa substância no nosso organismo, a ação dela. E do colágeno, gente... com o câncer? O colágeno não tem muito a ver com câncer, não tem a relação com câncer, ele tem relação com outras coisas, né? Soares Santos, couve previne câncer, a doutora Roseli falou, tá no grupo das crucíferas. Couve de Bruxelas, brócolis, nabo, repolho, são todos alimentos que têm um potencial anticancerígeno super bacana. Venham para Curitiba. Adoraria! Fernanda, a Fernanda fala assim, mas pode comer inhame à noite? Lógico, pode. Por que não? Né? Vamos comer pouco inhame, não vai comer um monte de inhame. Cada caso é um caso, né? Vamos pensar que o inhame pode ser consumido à noite, vai em menor quantidade do que no almoço. Agora, vamos supor que você come à noite, você é uma pessoa que fica acordada aí, janta às 6, 7 horas da noite e vai ficar acordada até 11 horas. Dá pra comer inhame, com certeza, tem baixa carga glicêmica, né? E sempre ao dente, gente, nunca consumam nada muito cozido, tá? Beterraba tem muito açúcar, mas é o açúcar do bem. Por quê? Porque a beterraba é raiz, lembra do que eu falei? E a beterraba é muito legal. Ferro e fibra. É excelente. Chá de moringa também é muito bom, tá? Moringá, ele é excelente antioxidante também e pode ser consumido, tá? Melhora a energia, mas o chá verde tem muito mais estudos com relação a câncer. Vocês... Falaram muito do carboidrato e os adoçantes como xilitol. Xilitol no momento ainda é a melhor opção. Xilitol não é tão ruim, desde que usado com moderação. Já que vocês tiverem que adoçar alguma coisa, pode-se fazer uso dele, tá? Aqui. Bom, gente, eu acho que a gente já paramos, porque nós vamos encerrar aqui as pressas, passando para dar um oi e orgulho de vocês. Só para avisar, a live fica mais uma vez disponível 24 horas, tanto aqui no canal da doutora Roseli como no meu. Podem continuar mandando directs, perguntas. Depois a gente vai passar o endereço que fica salvo no YouTube também. Na Clínica Equilíbrio Nutricional. E quem puder ir nesse evento, não sei nem se tem vagas, porque as vagas, né, super limitadas. Vai ter degustação de alguns alimentos funcionais para combate ao câncer, tratamento ao câncer. E aí nós esperamos às 4 horas da tarde. Quem tiver interesse, é só mandar um e-mail aqui para nós. www.equilibrio-nutricional.com.br é o nosso site. E o canal do YouTube também ficam todas as lives lá, tanto minha quanto da Juliana. Então também é canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. Gente, um grande beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Muito obrigada. Desculpa os erros de conexão, desculpa que às vezes eu olho pra cá, olho pra cá, a gente tá tentando. E eu não sei como vai ficar esse começo. Provavelmente, eu não sei se deu pra gente compartilhar ou gravar. Eu acho que não deu, porque a gente teve que encerrar por essa baixa conexão. Mas podem enfim, mandar as perguntas que a gente vai parte nutricional ficou toda aí gravada e vai ficar aí pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Gente. Tchau, até a próxima semana, hein? Tchau. E mandem sugestões de tema.